Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a pintura de pele negra usando apenas as 3 cores primárias na aquarela. Eu sempre gosto de estar limpando os meus godês quando eu vejo que eles estão com cores muito sujas ou com cores que eu não vou utilizar naquele momento, então eu acabo limpando para facilitar. Nesse processo de pintura, eu vou utilizar apenas as 3 cores primárias. Eu tenho aqui as 3 cores primárias da White Nights, que são aquarelas profissionais, então eu vou utilizar o magenta, o azul e o amarelo. E também estarei utilizando as cores da Van Gogh, também o amarelo, o magenta e o azul. Van Gogh é a tinta que eu mais uso, então o meu godê inteiro é mais Van Gogh, eu tenho só apenas as 3 cores primárias mesmo da White Nights profissional. Como vocês podem ver aí no meu godê, eu tenho alguns tons de amarelo, alguns tons de azul e alguns tons de magenta, mas eu vou estar utilizando aqueles que eu mostrei pra vocês, que vai ser o da Van Gogh ou da White Nights. Como eles estão ali no meu godê, eu posso acabar pegando um ou outro, mas eles são também cores primárias, tá? E antes de começar o retrato, eu preparei essa esfera para mostrar como eu construo os tons de pele usando somente o amarelo, o magenta e o azul e como eu aplico isso na prática. Aqui eu consegui um tom mais ocre, que vai ser a nossa luz no retrato. Se vocês observarem na referência, dá para perceber que existem pontos de luz mais quentes e amarelados no rosto. Eu consegui chegar nesse tonzinho na mistura do amarelo, do magenta e o azul, só que utilizando mais amarelo na mistura. Depois, eu acrescento mais magenta e azul na mesma mistura. O magenta eu uso para trazer mais calor e deixar a pele levemente avermelhada, e o azul para escurecer a tonalidade. E assim eu vou construindo as primeiras camadas de sombra. Continuo intensificando a mistura com mais magenta e azul até chegar em um marrom mais profundo, próximo da referência. Com esse tom mais escuro, reforço as áreas que precisam de mais profundidade. E vou repetindo esse processo, escurecendo aos poucos, sempre controlando a quantidade de pigmento. E nesse último tom que eu estou fazendo aqui, é o tom mais escuro, onde a gente vai acrescentar nas áreas de mais sombra na nossa referência. No final, uso apenas as 3 cores primárias, conseguindo construir vários tons de peles lindos e naturais. Uma das técnicas muito usada na aquarela, principalmente em retratos, é o degradê. Aplico a tinta, limpo o pincel na água e tiro o excesso no papel e vou puxando o pigmento suavemente, criando esse degradê. Utilizamos muito esse degradê no retrato e eu vou mostrar pra vocês na hora que eu estiver pintando, onde a gente basicamente coloca um tonzinho de sombra e vai com um pincel limpo e sem muito excesso de água, vai puxando e mesclando uma cor na outra. Como vocês podem ver, eu uso o limpa-tipos para remover o grafite nas áreas de luz. Eu particularmente gosto desse efeito, mas se você não gosta, você pode limpar mais o seu esboço antes de começar a pintura. Eu gosto sempre de começar os meus retratos umedecendo a área onde vai ser pintada, então ali eu comecei umedecendo as áreas da pele.
Para essa camada base, eu basicamente fiz o que eu mostrei anteriormente para vocês, então eu misturei o amarelo, o magenta e o azul e deixei a minha misturinha com um pouco mais de amarelo para criar esse tomzinho mais claro. Comecei com uma camada leve e, como mostrei antes, vou escurecendo gradualmente o pigmento e acrescentando nas áreas de sombra da minha referência. Então aqui eu basicamente vou dar continuidade nos passos anteriores que eu demonstrei para vocês. Então eu vou construindo as sombras e as camadas de acordo com a minha referência e também de acordo com o que eu for vendo e sentindo que precisa de mais camadas ou áreas mais escuras. Na parte branca dos olhos, gosto de aplicar um tomzinho de azul bem suave, porque na verdade o branco quase nunca realmente é branco. Então aqui eu venho aplicando mais uma camada de sombra e como vocês podem ver ali, eu vou estar fazendo aquele processo que eu mostrei pra vocês, onde eu apliquei a tinta, lavei o meu pincel, tirei o excesso de água no papelzinho e venho fazendo aquele degradê, onde eu vou estar mesclando essa sombra que eu acrescentei com as camadas anteriores. Aqui eu venho com um tomzinho de sombra ainda mais intensificado para marcar essas áreas onde eu achei que ainda precisava de um tomzinho mais escuro. E vou fazendo o mesmo processo, eu lavo meu pincel na água, tiro o excesso no papelzinho e vou mesclando, ou seja, eu vou fazendo aquele degradê para mesclar uma cor na outra. Aqui eu peguei um pouquinho do meu magenta puro para fazer essas áreas mais rosadas que eu gosto de acrescentar nos meus retratos. Eu acho que fica uma gracinha, fica muito fofo. Então eu usei um tomzinho mais de magenta para fazer essas áreas da bochecha. E mais uma vez, gente, repetindo, eu limpo meu pincelzinho na água, tiro o excesso no papel e vou fazendo esse degradê, como vocês podem estar vendo aí. É muito importante isso, porque é com essa técnica que a gente consegue deixar o nosso retrato com poucas manchas, tá? Não que a mancha seja um problema, não é, mas tem algumas pessoas que não gostam de deixar as manchas no retrato, então é dessa forma que a gente evita bastante as manchas, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo aqui no canal focado apenas na construção de tons de pele, utilizando as 3 cores primárias. Então, deixe aqui nos comentários se vocês gostariam desse vídeo, que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Na pintura do colar e do brinco, eu usei um pouco de prata, mas infelizmente não apareceu tanto assim o resultado no vídeo. Assim como eu mencionei lá no comecinho da pintura do retrato, eu trabalho bastante com a técnica molhado sobre molhado. Primeiro molho o papel e depois aplico o pigmento, como vocês podem estar acompanhando aí no vídeo. Para o cabelo, eu decidi fazer esse tomzinho de roxo, um roxo mais escuro. Então, eu não segui muito a referência ali, onde o cabelo dela é puxado mais para um vinho, um vermelhão escuro. Então, eu mudei essa parte e fiz dessa cor roxa. Na parte superior, onde há mais luz, deixo o tom mais claro e faço pequenas batidinhas com o pincel para criar uma textura. Aqui vai um segredinho muito legal que a gente usa, que no final da pintura eu aplico uma camada bem diluída do tom de pele sobre toda a pele. Isso ajuda a uniformizar o tom e suavizar qualquer manchinha que possa ter ficado durante o processo, então é muito interessante fazer isso no final da pintura. Óbvio, depois de a pintura estar totalmente seca, tá? E tem que fazer esse processo com um pincelzinho bem delicado, apenas aplicando o pigmento mesmo ali.
Finalizo passando a caneta nanquim para reforçar alguns detalhes. Eu gosto bastante de finalizar minhas artes com a caneta nanquim, mas se você não gosta, pode deixar somente com o efeito da aquarela mesmo. E esse foi o resultado do nosso retrato de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo!